Olá, muito boa tarde, bom dia ou boa noite para quando você estiver vendo esse vídeo. Meu nome é Ana Luísa, trabalho com psicologia clínica e o intento desse perfil é trazer reflexões que tornem a nossa vida, e a minha vida se inclui nessa, uma vida melhor. Trazer aquele espaço que a gente possa refletir sobre o que a gente está fazendo, como a gente está fazendo e por que a gente está fazendo. E pensar junto se esse caminho está levando a gente para uma vida que a gente acredita que vale a pena ser vivida. E aí, a reflexão de hoje é sobre um post que eu fiz no Instagram, que era sobre as coisas que uma psicóloga clínica faz. Então, eu estava falando um pouco da minha rotina profissional, mas além disso, eu também estava falando da minha rotina pessoal. Coisas que eu faço enquanto pessoa que tornam a minha vida melhor. E aí eu estava colocando hobbies. Por exemplo, eu adoro cozinhar. Eu adoro inventar uma receita nova. Eu adoro pegar ingredientes e testar para ver se eles funcionam. Às vezes funciona, às vezes fica ruim e eu perco a receita. Mas eu entendo que faz parte. Eu falei sobre esportes que fazem sentido para minha vida. Então, uma coisa que eu adoro fazer é andar de bicicleta no meio do mato. Fazer trilha, eu acho super gostoso. E todas essas coisas que me fazem bem, mas não estão diretamente ligadas ao meu profissional, acabam corroborando para que eu seja uma profissional melhor. Porque se eu consigo ter uma vida boa enquanto pessoa, tem muito mais chance de eu ter uma cabeça mais clara e mais coesa para conseguir pensar no sentido profissional. E isso dá para a gente levar para a nossa vida. Porque, por exemplo, temos uma coisa que se chama distorção cognitiva. E aí eu estou partindo da premissa que a nossa vida, a gente sente, vive e tudo isso se dá da forma com a qual a gente interpreta tudo o que está acontecendo à nossa volta. E essa é a premissa básica da cognitiva comportamental. E aí que a gente tem essa coisa que se chamam distorções cognitivas, que é justamente como o nome diz. Às vezes, o pensamento que a gente tem, ele está meio distorcido. A interpretação que a gente faz da vida, ela é distorcida. Por exemplo, tem um tipo de distorção que chama catastrofização. Provavelmente você já deve ter ouvido falar. Mas é aquela tendência de catastrofizar uma determinada circunstância, a partir de uma interpretação que eu tenho, e não da pura realidade que se apresenta ali. Então, se eu tenho esse padrão de ter distorções cognitivas, tem uma grande chance desse padrão também se manifestar no meu trabalho. E aí, por exemplo, se eu tenho um caso que talvez eu precise aprender, ou um pouco mais desafiador, trazendo para o meu lado como psicóloga clínica, se eu tenho essa distorção e se eu tenho esse padrão de catastrofizar as coisas, eu não vou olhar para esse caso e pensar, nossa, é um caso um pouco mais complexo, me exige mais, mas eu tenho onde pedir ajuda, eu posso me desenvolver, eu posso aprender e eu posso estudar mais um pouco. Se eu estou nesse padrão da catastrofização, eu já vou pensar direto, nossa, muito difícil esse caso. Ai, meu Deus, não sei se eu vou conseguir. Não sei se eu vou conseguir ajudar essa pessoa. E se eu não for capaz? E a gente começa a ir para esse si que se perde. E eu estou falando isso para mostrar como outras partes da nossa vida estão todas ligadas de uma certa forma. Então, quando eu cuido de mim enquanto pessoa, acaba sendo meio óbvio que eu estou nutrindo a minha parte profissional, que eu estou nutrindo o ativo necessário que eu tenho e que eu preciso, que faz com que o meu profissional funcione. E no meu caso, eu atuando enquanto psicóloga clínica. E à medida que a gente vai desenvolvendo outras áreas na nossa vida e tendo uma vida cada vez melhor, acaba ficando muito nítido como a nossa cabeça ela vai tendo mais espaço de respiro. A gente vai tendo atitudes mais adaptativas, mais funcionais para o nosso meio e acabam se generalizando também para o nosso trabalho. Então, eu gosto de falar isso com os meus pacientes que se cuidar, sabe? Fazer coisas básicas, dormir bem, se alimentar bem, fazer atividade física. Todas essas coisas contribuem diretamente para o seu sucesso profissional. O problema é que a gente quer abrir mão de todas essas coisas e quer focalizar só no trabalho, achando que dessa forma vai funcionar 100%. E aqui eu não estou falando, não quero ditar regras e falar que eu não posso não pensar no trabalho, não é sobre isso. Mas o que eu estou colocando é que como a gente se cuidar,
também é um fator que auxilia no nosso trabalho e acaba trazendo essa possibilidade de se desenvolver mais enquanto profissional. E isso provém do lugar de se desenvolver enquanto pessoa. Então, eu fiz esse post no Instagram e agora eu estou falando aqui justamente para trazer que cada vez que eu cuido mais de mim, que eu me desenvolvo, que eu amadureço, que eu aprendo alguma coisa nova, que eu percebo que tem um padrão negativo na minha vida, no sentido de, sei lá, de achar que eu não sou capaz em alguma outra área. Por exemplo, uma coisa que a bicicleta me ajudou muito foi a lidar com medo. Porque se tem uma trilha, e aí trilha eu tô falando aquelas do mato, sabe? Que tem raiz, que tem pedra, tem uma coisa que chama drop, que é tipo um degrau. Se eu aprendo a passar nessas coisas, eu tô aprendendo a lidar com medo. E isso se generaliza e me dá força e capacidade interna de autoeficácia, por exemplo, de falar, caramba, eu sou capaz. E isso vai se generalizando para outras áreas da nossa vida, tais quais o trabalho. Então, por mais que não seja uma relação tão óbvia, é uma relação direta. E à medida que a gente se desenvolve enquanto pessoa, aí sim a gente se desenvolve enquanto profissional.